vocês? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, nesse vídeo nós iremos auxiliar vocês a realizarem as atividades interdisciplinares complementares. São atividades de revisão. E por que essas atividades de revisão, Elaine? Essas atividades de revisão, elas servem para ajudar vocês a realizar as verificações bimestrais, professora Adriana. Isso mesmo. Na próxima semana, vocês irão receber as verificações bimestrais para vocês realizarem. Então, durante essa semana, nós iremos realizar essas atividades para fortalecer aí o conhecimento de vocês, para aumentar, tirar dúvidas, prepará-los para essas verificações. E hoje, tá, nesse vídeo, nós iremos falar de quais disciplinas, Elaine? Iremos falar sobre as disciplinas de língua portuguesa, matemática e redação. Isso mesmo. Então, hoje nós vamos realizar as atividades que eu enviei para vocês juntos, tá? De língua portuguesa, matemática e redação. Em outro vídeo, nós iremos realizar juntos as atividades de outras disciplinas. Não há necessidade de fazer tudo de uma vez em um dia só, ok? Porque você fazendo com mais tranquilidade, há a possibilidade de você observar tudo o que você fez. Se tem alguma coisa que você esqueceu, se está tudo ok, se está completo. Porque quando fazemos correndo, corremos o risco de deixar uma coisa ou outra sem fazer ou algum erro passar desapercebido, não é, Elaine? Verdade. Então vamos fazer com segurança. Isso significa fazer as atividades, realizar as atividades junto com a professora, acompanhando a videoaula com tranquilidade, ok? Então agora nós vamos ouvir a leitura da professora. Vamos lá? Muito bem, turminha. Agora, com material em mãos, vamos estudar um pouquinho aí os conteúdos que nós vimos neste bimestre em relação à língua portuguesa, matemática e um pouquinho de redação, tá? Tudo isso para nos prepararmos para as nossas verificações bimestrais que acontecerão na semana seguinte. Então vamos junto com a professora realizar essas atividades que foram enviadas para vocês. Vamos começar inicialmente com algumas atividades relacionadas à língua portuguesa, ao conteúdo, né, que nós estudamos neste bimestre na língua portuguesa. Inicio com um texto que é uma receita do bolo de laranja com cenoura. Tem os ingredientes, a calda, o modo de preparo, né? Todo um texto explicativo aí para quem deseja aí fazer, né, esse bolo. Não vou fazer a leitura para vocês, tá bom? Vocês irão realizar a leitura de forma individual, silenciosa ou não, cada um tem a sua maneira, né, o seu método preferido, mas eu gostaria que vocês fizessem essa leitura individualmente. Assim, vocês se preparam muito melhor para interpretações. A leitura da professora facilita a sua vida hoje, mas pode sim trazer um pouquinho de dificuldade a mais para outras situações, tá? Pode ou não. Existe aí alguns alunos que conseguem acompanhar a leitura da professora e sem a leitura da professora interpretar muito bem. Mas às vezes uma pessoa lendo para você facilita e depois quando você vai fazer essa leitura sozinho, você acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade. Então façam a leitura, porque as perguntas seguintes são sobre esse texto. Então, se necessário for, faça mais de uma vez, ok? Somente após fazer essa leitura, você continua a me acompanhar aqui na orientação das demais atividades. Então vamos lá. Após vocês realizarem essa leitura, eu quero que vocês respondam as questões abaixo. A primeira questão, letra A. Que gênero textual é esse? É conto? É mito? É poesia? O que é?
Bem simples, né? Letra B, como ele está organizado? Qual que é a estrutura desse texto? Como que ele se inicia e como que ele termina, tá bom? Letra C, qual a sua função? Cada texto, independente do gênero, ele tem uma função. Vou dar um exemplo. A função de um texto jornalístico é explicar alguma coisa, é trazer aí a notícia, ao público, né? Uma notícia, explicar alguma situação. E desse texto aí? Qual que é a função desse texto? Quem que procura esse tipo de texto e para o quê? Bem tranquilo, né? Letra D. De onde foi retirado? De onde eu retirei esse texto? Qual foi a minha fonte? Ok? Tá aí também, bem tranquilo. Letra E. Onde encontramos textos como esse? Será que é somente nesse lugar que eu retirei? Ou nós temos esse tipo de texto em outros lugares? Temos. Vocês podem colocar aí no mínimo umas 3 opções para mim, tá? Letra F. A qual público se destina? Pensa bem como que vai colocar, tá? Hoje, no século XXI, nós temos aí várias situações em que esse texto se encaixa para diferentes tipos de perfil, tá bom? Letra G. O que essa receita nos ensina a preparar? Uma receita sempre nos ensina a preparar um alimento, né? E essa aí nos ensina a preparar o quê? Qual é o tempo de preparo dessa receita? Letra J. Quais utensílios domésticos devem ser utilizados no preparo dessa receita? Talvez alguns possam até não estar escrito ali, mas você vai lembrar de escrevê-los. Letra K. Por que as quantidades dos ingredientes são importantes em uma receita? Coloca aí para mim o que você considera que possa vir a acontecer caso uma pessoa queira fazer uma receita e não siga nenhum dos passos, nenhum dos métodos aí de preparação, muito menos as quantidades indicadas. Então, coloca aí. Letra L. Leia. Lá no nosso texto tem essa seguinte frase: leve ao forno por 30 minutos a 180 graus Celsius para gratinar. Qual é o significado da palavra destacada? A palavra destacada é gratinar e ela tem aí qual finalidade? Número 2. Retire do texto 5 adjetivos. 5 adjetivos no mínimo. Se você encontrar mais, ok. Se você encontrar menos, pode procurar um pouquinho mais, que nós temos mais de 5 adjetivos aí que foram colocados aí ao longo do texto, ok? Número 3. Cite 5 possíveis... Elabore 5 possíveis adjetivos para esse bolo. Aí agora eu quero que você dê a esse bolo outros adjetivos. Ah, professora, eu não provei desse bolo. Não, imagine, elabore, né? Possíveis, por isso que eu coloquei possíveis, tá? Você vai colocar aí 5 adjetivos para esse bolo. Número 4, destaque no texto a presença de, no mínimo para mim aí, 3 preposições diferentes, aquelas palavrinhas que têm o objetivo de interligar uma palavra a outra e trazer sentido à frase. Consulte no seu livro tem um quadro, passei uma videoaula para vocês com uma musiquinha, né? Então vai ficar bem tranquilo aí para vocês, acho que vocês vão encontrar mais, mas no mínimo destaque 3 para mim. Como que você vai destacar? Circulando, passando marca-texto, sublinhando, colorindo, existem várias formas para você destacar no texto aí para mim, bom? 5. Qual é o sabor do seu bolo preferido? Aí é uma curiosidade da professora. Eu coloquei aí uma receita de bolo de laranja com cenoura. Mas qual que é o seu bolo preferido? Coloca aí para mim. E aí a gente encerra, né,
a nossa atividade de língua portuguesa, colocando aí leitura, que sempre está presente na língua portuguesa, a interpretação, porque ela é importantíssima, tá? É assim que nós conseguimos interpretar matemática, ciências, geografia, história, é com leitura, uma boa leitura, consequentemente, uma boa interpretação. Sempre vai estar presente aí nas nossas atividades, seja de língua portuguesa ou não. E um pouquinho aí do que nós estudamos, preposição, adjetivo, tá? Então aqui é só mesmo uma preparação, não tá tudo aí não. Se você já encerrou junto comigo, nós podemos iniciar a de matemática. O assunto aí da nossa atividade de matemática, que é o mesmo que irá cair nas nossas verificações, fração, né? Nós estamos estudando sobre frações. Então vamos lá. Na número 1, eu peço para você observar aí, gente, esse bolo, né? A atividade de hoje é toda relacionada a bolo. Se repartirmos esse bolo em 12 pedaços iguais, que fração representará cada parte, cada pedacinho do bolo? Que fração representa um pedaço desse bolo que foi dividido igualmente em 12 partes iguais? Então, coloca a fração que representa. Continuando. E se repartirmos o bolo ao meio, ao invés de 12 pedaços, nós repartimos ao meio. Que fração representará cada pedaço, cada parte? Aí já é diferente, tá? Se repartirmos o bolo agora em 10 pedaços e consumirmos 8 desses pedaços, que fração representará a parte consumida? E eu também quero que você coloque a fração que representará a parte restante. Então, agora outra situação. Dividi o bolo em 10 partes iguais. Consumimos 8. Qual é a fração que vai representar essa ideia? 10 pedaços total, 8 foram consumidos. Se 8 foram consumidos, sobraram quantos? Eram 10. Consumiram 8, sobraram 10. Que fração vai representar esses 2 pedaços do bolo que foi dividido em 10? Então, neste caso aí, você irá colocar para mim 2 frações, ok? Então, ideia de fração aí. No número 2, ao lado de cada figura, você vai escrever a fração que representa a parte colorida, levando sempre em consideração o total de partes que a figura foi dividida, como seu denominador, e no seu numerador, a quantidade de partes coloridas. Tranquilo, né? Vou até dar uma ajuda aí, ó. Na nossa primeira imagem, que é um quadrado, ele foi dividido em 4 partes iguais. Essa é a responsabilidade, é a função de quem? Do denominador, aquele número de baixo. Então, aí, vocês já podem colocar aí 4 e em cima do tracinho, nós vamos colocar o numerador, que é aquele que representa a quantidade de partes coloridas, que foram 3. Então, aí, nessa primeira imagem, esse quadradinho dividido em 4 partes, 3 coloridas de azul, vocês irão representar com 3 quartos, essa é a fração. E assim vocês irão fazer com as demais imagens. Número 3. Agora nós vamos usar um pouquinho mais da matemática, divisão, multiplicação, tá? Eu quero que você determine a fração de certa quantidade. São quantidades diferenciadas aí. Letra A. Que quantidade é 1/5 de 120? Que tanto que dá? 1/5 de um total de 120. Relembrando, nós vamos pegar o nosso total da letra A, que é 120. Esse total você irá dividir pelo denominador da fração, que é o 5. Na fração 1/5, o denominador é o 5. Então, você vai pegar 120, dividir por 5. Tranquilo, divisão por 5 é muito fácil. Quando você tiver o resultado, você vai multiplicar pelo numerador, que é 1. Aliás, não vamos multiplicar. Não há necessidade, porque você vai obter o mesmo resultado.
Então, olha que simples. Você vai pegar 120, dividir por 5 e já encontrou o resultado. Já encontrou quanto vale 1/5 de 120. Já na letra B, nós temos 128. Esse é o nosso total. E o denominador da nossa fração é o 8. 3/8 é o 8. Porém, nós temos aí o número 3 representando o nosso numerador. 3/8. Então, ali vai ser necessário realizarmos também uma multiplicação. Mas primeiro você realiza a divisão. 128 dividido por 8, aí você obterá um resultado. Esse resultado você multiplica por 3 e aí você encontra a sua resposta, ok? A letra C, observem bem, tá? Só de você bater os olhos, você consegue fazer sem ser necessário divisão e multiplicação. Aí é mais uma questão de lógica e interpretação. Mas se você sentir necessidade, pegue o total, que é 100, divida pelo denominador, que é 2. O nosso numerador é 1, não há necessidade de multiplicação. Na letra D, também a mesma coisa. Temos 210 envelopes. Esse é o nosso total. 210 dividido por 5, que é o nosso denominador. O resultado multiplica por 4, que é o numerador dessa fração. Tranquilo, né? Então, agora façam isso com tranquilidade. Pode fazer os cálculos aí ao lado ou onde você achar necessário. Bom, mas não chute. Se você não conseguir fazer mentalmente, pegue aí lápis, papel e faça o cálculo. Número 4. Escreva que tipo de fração é a fração da letra A. Nós temos 3 tipos, falamos isso na videoaula. A fração própria, onde o nosso numerador, que é o número de cima, é menor que o nosso denominador, sinalizando aí partes de um inteiro. Então, nós temos a fração própria. Temos a fração imprópria, que é o inverso da própria, onde o denominador é menor, né? O número de baixo é menor que o de cima. O numerador é bem maior que o nosso denominador, mostrando que você já pegou mais que um inteiro, né? Já pegou de um tudo e ainda partes do outro. E nós temos a fração aparente, que ela é aquela onde o nosso numerador é um número múltiplo do de baixo, múltiplo do denominador, onde nós podemos realizar uma divisão entre eles e obter um número natural, um número inteiro. Então, essa é a fração aparente. Então, repetindo, na letra A, B, C e D, vocês vão escrever a palavra própria, imprópria ou aparente. São os 3 tipos de frações que nós estudamos. Número 5. Escreva como se lê as frações apresentadas na receita do bolo de laranja com cenoura. Lá na receita, na parte dos ingredientes, aparece as frações. Então, escreva como se lê, por extenso, tá? Número 6. Se dobrarmos a quantidade de açúcar da receita, que total teremos? Na receita nós temos 1,5 xícaras. Se eu dobrar, eu vou ter essa quantidade 2 vezes, não é isso? 1,5 xícaras mais 1,5 xícaras, que total dará? Coloquem aí para mim, podem fazer cálculos escritos, registrados ou cálculo mental. Ok? Bem tranquilo, né? E assim nós terminamos as nossas atividades aí relacionadas à matemática, um pouquinho daquilo que vai cair na nossa verificação. Nós temos apenas aí em seguida a nossa atividade aí de redação, produção textual. Vocês irão produzir um texto, né? Aliás, vocês não irão produzir um texto, vocês irão terminar, finalizar esse texto, tá? Número 1, leia o texto a seguir, que apresenta os ingredientes de uma receita de bolo de chocolate. E depois elabore o restante do texto, que apresente o modo de preparo mais adequado para essa receita. Seja criativo
Evite cópias fiéis de outras receitas. Vocês podem pensar assim, é só eu procurar uma receita ali e copiar igual. Só que vocês têm que levar em consideração os ingredientes que eu coloquei dessa receita, tá? Então, leve em consideração, tem a cobertura também, vocês precisam explicar à pessoa como fazer essa cobertura. Então, não é tão simples quanto você imagina não, tá? Então, elabore um texto bem explicativo, de forma que a pessoa que pegar essa receita consiga fazer essa receita e ter sucesso no final, né? Porque não adianta a gente colocar de qualquer maneira e o leitor ficar em dúvida, fazer alguma coisa errada, não dar certo e ele vai desperdiçar aí os seus ingredientes. Então, evite cópias. Analise bem os ingredientes, as quantidades, podem colocar aí os utensílios, tempo, não esqueça de tempo. Vocês podem até colocar algumas observações também, assim como apresenta a nossa receita lá na atividade de língua portuguesa, ok? Depois disso, você pode guardar as suas atividades e entregar com segurança aí para que a gente possa corrigir. Então, ficamos por aqui. Espero ter ajudado vocês. Agora é com vocês. Irão fazer uma revisão de tudo que vocês escreveram. Letra, se completou tudo. Em relação à ortografia, depois que vocês fizerem essas verificações, aí vocês podem colocar no envelope, né? No local adequado para enviar para a escola. Tá bom? Ficamos por aqui, um beijo grande para vocês, fiquem com Deus, continuem a estudar, não fiquem somente nessas atividades, elas irão te ajudar bastante, mas é necessário que você aprofunde mais, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.